Amados em Cristo Jesus, hoje, em nosso estudo, vamos falar sobre a Santa Ceia, uma refeição completa e gratuita que Deus, em Cristo Jesus, nos instituiu para poder nos ajudar em nossa fé cristã. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe ricamente esse estudo e nos faça conhecer um pouco mais deste sacramento que nós usamos também na Igreja Luterana. Se você fosse convidado a cada domingo para um banquete onde são oferecidos os seus pratos prediletos, quantos convites você recusaria? De onde vem a Santa Ceia? Sempre devemos estar lembrados que quem instituiu a Santa Ceia foi Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, escreve: Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. É necessário aceitar as palavras de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, como elas são, pois é isso mesmo que Cristo quis dizer. Por isso, cremos, ensinamos e confessamos que o corpo e o sangue de Cristo estão de fato presentes na Santa Ceia, junto com o pão e o vinho, e o comungante os recebe de maneira sobrenatural pela boca. Após a consagração dos elementos, os comungantes recebem o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. A união sobrenatural, pão, corpo, vinho, sangue, só acontece no ato do comer e beber. Por isso, o pão e o vinho consagrados continuam sendo pão e vinho como sempre foram, antes e depois da Santa Ceia. É necessário observar que Cristo diz: façam isto em memória de mim, e entender que na Santa Ceia os benefícios adquiridos por Cristo na cruz são oferecidos ao comungante. Deus nos lembra o que Ele fez e está fazendo em nosso favor. Estes benefícios são perdão, vida e salvação. É ainda necessário lembrar que Cristo afirma: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Receber perdão dos pecados unicamente pela fé na obra de Jesus Cristo. Por isso, Deus nos perdoa os pecados quando participamos da Santa Ceia com fé verdadeira. Além da Santa Ceia, os outros meios da graça de Deus são a Palavra de Deus e o Santo Batismo. Na carta do apóstolo Paulo, escrita em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29, diz assim: De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do seu vinho, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o próprio sangue e corpo do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor,
estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Sempre devemos estar lembrados que a Santa Ceia foi instituída para o benefício de pecadores penitentes, ou seja, aqueles que creem em Jesus e que se arrependem dos seus pecados. É importante destacar que quando participamos da Santa Ceia, estamos dando testemunho de que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Enfatizamos a salvação unicamente pelos méritos de Cristo. Por isso, quando convidamos os pecadores penitentes a participar da Santa Ceia, destacamos que podem participar todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que se arrependeu verdadeiramente de seus pecados, que crê nas palavras dado e derramado em favor de vocês para o perdão dos pecados e deseja que o Espírito Santo continue a ajudá-lo numa vida santificada. Não devemos nunca esquecer que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, perdão dos pecados, vida e salvação e a vitória sobre o diabo, são recebidos pelo comungante na Santa Ceia através da fé que ele deposita em Cristo. O mesmo corpo e sangue ofertados na cruz são recebidos como garantia absoluta de que estas bênçãos são de fato para nós e são reais. Isso nos fortalece a fé, nos consola por causa do pecado e nos dá forças para servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo o cristão fraco na fé precisa da Santa Ceia para fortalecê-la. É importante saber o porquê e para que Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Desta forma, haverá uma compreensão melhor e uma participação maior na Santa Ceia. A Santa Ceia é um banquete onde é oferecida uma refeição completa. 100% do que Cristo conquistou nos é oferecido na Santa Ceia. A Santa Ceia nos enche de experiência para o grande banquete no céu, quando todos os cristãos estarão reunidos na presença de Jesus. Então, tudo será perfeito, completo, total. Recebemos 6 benefícios que a Santa Ceia nos traz. Primeiro, fortalecimento da fé no perdão dos pecados, conforme escrito em 1 Coríntios 10:12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Segundo, restaura a paz de consciência por causa do perdão dos pecados, conforme escrito em Efésios 6:6. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como servos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. 3. Aumenta o amor a Deus e produz a vida santificada, conforme 1 João 4:9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. 4. Mostra que somos todos iguais, miseráveis pecadores, conforme Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 5. Conforta na tribulação e no sofrimento, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus Cristo disse: "Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo." 6. Fortalece a esperança da vida eterna, conforme Romanos 8:17. Nós somos seus filhos
e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O fato de nossos três maiores inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne, não nos darem folga, é motivo para nos alimentarmos espiritualmente bem através da Santa Ceia. No questionário cristão elaborado por Martinho Lutero, ele fez uma pergunta: que, porém, deve fazer uma pessoa quando não sente nem fome e nem sede do sacramento? E Lutero respondeu dizendo: a esta pessoa não se pode dar melhor conselho do que adverti-la. Primeiro, a meter a mão no seu seio e verificar se ainda tem carne e sangue. E em todo caso, creia no que diz a Escritura a esse respeito, em Gálatas 5:19 e seguintes, Romanos 7:18. Segundo, que olhe ao redor e verifique se ainda está no mundo, e se lembre de que não haverá falta de pecados e miséria, como diz a Escritura no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, capítulo 16, versículo 20, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 16 e capítulo 5, 19. Terceiro, ela terá, de certo, o diabo ao redor de si a todo momento, o qual, por mentiras e mortes, não lhe deixará ter paz interna nem externa, tal como a Escritura o pinta em João capítulo 8, versículo 44, 1 Pedro 5, 8 e 9, Efésios 6, 11 e 12 e 2 Timóteo 2, 26. Esta é a Santa Ceia, esta refeição completa e maravilhosa que o próprio Jesus nos deu, quando a instituiu, primeiramente para os seus discípulos, naquela tarde de quinta-feira, preparando eles também para o que haveria de vir, ou seja, o seu sofrimento, a sua morte, a fim de que eles também levassem adiante essa mensagem para todas as pessoas. E assim, Deus continua nos abençoando com a Santa Ceia. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continue abençoando a tua vida e dê a você também o privilégio de participar deste sacramento. Creia em Cristo e você será salvo. Amém.